Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 geeks que se diverte imenso sobre este hobby e a partilhar tudo isto convosco. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar mais uma vez junto neste podcast com os meus dois amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva! E Bruno Maciel. Viva Bruno! Olá! Olá Marco, olá pessoal! Olá Bruno, viva! O tema do episódio de hoje é um tema que normalmente gera algum debate saudável, como já é hábito também nestas nossas conversas. Vamos falar então sobre jogos competitivos versus jogos cooperativos ou colaborativos. É um tema que torna o episódio de hoje bastante interessante e especial, porque temos uma surpresa também para vocês. Hoje temos um convidado para se juntar a nós com essa nossa conversa. Bem-vindo ao João Quintela Martins e obrigado por teres aceito o nosso convite para participar neste episódio. Viva, João! Viva! Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me muito honrado, porque estava farto de ouvir os três É nosso. E eu sou o quarto, finalmente aparece uma voz nova neste podcast que eu estou a seguir. É isso mesmo, estava a precisar. Eu agradeço imenso o convite. Tenho saudades vossas, digo-vos já. É fixe estar aqui a falar com vocês, mas tenho saudades de estar aí a jogar em carne e osso. A gente já não se vê há algum tempo, tenho mesmo saudades. Mas olha, deixa-me salientar um pormenor. Acho que é mais do que merecido ser o primeiro convidado. Destas à parte. É muito verdade. Eu vou explicar porquê. Porque isto tem um tema musical introdutório fabuloso, composto por um tal de João Quintela Martins. Concordo. E como a abertura do podcast, sem abertura não havia podcast, não é? Verdade, é mesmo assim. Verdade. Acho que é mais do que merecido ser o primeiro convidado. João, olha... Desculpa lá, já me estiquei, eu sei. Não. Só por causa disso, é só para te dizer que é a abertura e é o fecho, portanto é 2 vezes mais importante. Mas tu pensas que eu ouço os podcasts até ao fim? Quando vos falta 3 minutos para acabar, sai, meu. Menos mal. Só 3 minutos. Olha, admiro o vosso podcast, vocês são muito... são muito certinhos. Vocês são mesmo certinhos, as coisas funcionam todas muito bem. Eu tenho medo até de vir atrapalhar um bocadinho. Já estou aqui a despoltar umas gargalhadas, mas vocês, quando me convidaram, já sabiam o que é que esperavam, não é? É por isso, olha. É mesmo, portanto, pessoal, o episódio de hoje vai ser diferente. Prometemos que para o próximo episódio isto vai voltar à normalidade, ok? João, é muito bom teres aceito o convite, ficamos mesmo todos muito felizes. Para quem não conhece o João é um feroz jogador de tabuleiro, nós já temos, e como ele disse bem, temos saudades de jogar com ele, é sempre um prazer enorme, mas também é um criador de jogos de tabuleiro, por isso tem um bocado as duas perspectivas sobre este tema. Eu pessoalmente já tive o prazer de jogar várias vezes com ele e nos nossos eventos costumamos até, quando conseguimos, então juntamos e jogamos. Temos algumas histórias para partilhar. João, para quem não te conhece e quem não conhece também o que é que te trouxe para este mundo, quem é o João Quintela Martins, faz só uma pequena introdução para os nossos ouvintes ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Ok, vou tentar ser rápido. Ora bem, João Quintela Martins deve ser uma pessoa muito importante porque se dá por 3 nomes, bastava João Martins, mas não, ele teve que meter o Quintela. Eu vou dizer porque é que eu me chamo João Quintela Martins, isto é só uma à parte. É porque se vocês fizerem um find de João Martins, que eu também sou músico, vai aparecer um músico brasileiro de música do sertão. E não é exatamente isso que eu quero que seja ser conhecido. E então, eu tive que mudar isto para João Quintela Martins, porque Quintela é realmente o meu nome. Pronto, foi só um pequeno à parte. Então é assim, olha, eu apareci aqui neste mundo espetacular, mais ou menos em 2014. Foi a minha primeira Leiria Con, foi em 2014. Porque eu tinha criado um jogo para o mercado. Portanto, eu primeiro criei um jogo e lancei-o. E depois conheci isto. Estão a ver? É engraçado, não é? Foi um bocadinho ao contrário, não é? Não, mas é assim. Eu tenho uma pequena empresa, que é a Art & Games, que está dividida em 2. Portanto, tenho os serviços de arquitetura, que me ocupa quase 70% do meu tempo de trabalho. E tenho a Art & Games, que eu posso dizer que é uma editora, porque sim senhora, porque edita jogos e tem-nos no mercado, está capacitada para produzir jogos,
tudo legal, os impostos todos pagos, o ponto verde, tudo certinho. Portanto, eu sou uma editora para todos os efeitos. Agora é assim, não sou uma editora como as outras que vocês conhecem aí e também, sinceramente, não pretendo ser. Eu apareci aqui ao lançar o Football Stars. Para quem me está a ver, eu sei que não está, até tenho uma t-shirt de Football Stars. É verdade, confere. Tinha que fazer esta referência, viste? E então é assim, eu apareci com este jogo, foi um jogo espetacular, que me deu um grande gozo de fazer, foi muito difícil, foi um investimento grande, foi um produto oficial do Sporting, Benfica e Porto, portanto são 3 produtos num só, mas são 3 contratos diferentes, contrato de licenciamento e quem sabe o que é que são licenciamentos sabe que isto é duro. A Art & Games andou aí na luta do retalho, nas FNACs, no El Corte Inglês, nas pequenas papelarias, andei aí e eu sou sozinho, não é? Foi uma luta muito grande. Passado aqui uns anos, eu desisti, vamos lá ver uma coisa, eu não desisti de ser um editor, mas saí do modelo que estava. Eu quero ser um criador de jogos, é verdade. Estou a aprender cada vez mais, estou a aprender, quero ter jogos com outros editores, andar à procura do meu contratozinho internacional, já tenho aqui alguns com outros editores, jogos portugueses, orgulho muito dos jogos que já tenho, muita gente não conhece, até pode questionar a qualidade dele, quem faz tem que saber estar sujeito à crítica, e eu estou aberto a todas as críticas, mas já ninguém me tira 9 jogos que eu tenho editados em meu nome. 4 pela minha empresa e 5 por outra empresa. Então é assim, a Art & Games neste momento vai continuar a ser uma pequena editora de jogos de cartas, porque foi um modelo que eu encontrei economicamente viável, ou seja, eu faço menos produção, eu não preciso de ir para as 2.000 unidades mínimo de produção, que o negócio só começa a partir de 2.000 unidades, não quero mais chatices de andar na luta do comércio, do retalho, não quero, portanto é assim, vou fazendo os meus jogos, ando à procura do meu caminho e é assim, lá por ser jogos de cartas não são jogos menores. São jogos do qual eu me orgulho muito, nomeadamente o Gelatomia e agora o Vidrado. Se tiver hipótese ainda falo mais dele, mas eu sei que tenho hipótese, mas pronto, já falo. Não me vou adiantar mais, vou passar agora a palavra. Quem não me conhece, vá às redes sociais e comece-me a conhecer ou vá aos encontros do Eiras que agora estão parados, mas vão-me encontrar lá. Eu só acrescento a nota que, por acaso, o João teve a gentileza de doar os jogos dele, estão disponíveis na ludoteca da Dice Cultural nos eventos do Eiras, no Centro de Juventude do Eiras, por isso reabrindo, e se vocês tiverem curiosidade de jogar algum destes jogos estão lá, podem passar lá, e de certeza que se pedirem ao João, ele aparece lá também para explicar o jogo e jogar convosco, que também já aconteceu. Não seria inédito, longe disso. E é uma experiência muito interessante. Exatamente. Eu senti aí um riso no canto da boca, ó Bruno. Positiva, é uma experiência positiva. Okay, e marcante. Muito bom, muito bom. João, mais uma vez, muito obrigado por juntares a nós. Então, o tema de hoje é exatamente este: é jogos competitivos, ou jogos colaborativos, ou cooperativos, e tentámos falar então um pouco sobre isto. Eu se calhar vou abrir aqui contigo, João, e vou-te perguntar sobre este tópico de jogos competitivos. O que é que tu vês que define efetivamente a questão do jogo competitivo? É que eu sei que é os pontos, mas porquê é que isso é tão importante e porquê é que o distingue tanto de quem cria jogos competitivos? Depois normalmente olha para os jogos colaborativos de uma forma completamente diferente, e há várias mecânicas nos jogos de tabuleiro e tudo, mas para ti pessoalmente, mais se calhar como jogador no início, mas depois também como criador, acho que era um input interessante, como é que tu vês essa diferença para ti? Mas existem jogos cooperativos? Ok, mas não sabia. Jogador, não é? Não. Eu não sou nada fã de jogos cooperativos, como vocês sabem. Exato, há 1 ou 2. Eu não sei, porque se calhar vocês sabem que são estudiosos disto, qual é a percentagem de jogos cooperativos no mercado relativamente aos jogos competitivos. Tenho a certeza que jogos de tabuleiro já são nicho, acho que os cooperativos ainda são um nicho maior dentro deste universo. Penso eu, apesar de haver muitos que eu não conheço, e eu vou ser sincero, é pelo espírito do próprio jogo. Eu, se o jogo for cooperativo, se o pessoal me convida para jogar um jogo, quer jogar um jogo? Bora aí, falta um aqui na mesa, queres sentar? Quero. Eu sento-me e a seguir digo assim, ora bem, isto é um jogo cooperativo, e eu levanto-me até já, então. Não gozem, vocês talvez estejam meio a rir, mas é assim, é verdade. Eu sou competitivo.
não quer dizer que seja bom jogador, não quer dizer que ganhe muitos jogos. Eu sou do Sporting, estou habituado a lidar com muitas derrotas. Pronto, olha o lagarto igual a meu. E um leão igual a mim. Não, é assim. Eu gosto de ganhar os jogos. Gosto de ganhar. Por isso, eu não posso falar muito de jogos cooperativos, porque a minha experiência realmente é reduzida. Porque, para mim, os jogos, acima de tudo, é para divertir. Está acima de tudo. Divertido. Por isso, para mim, um bom jogo vai depender de vários fatores. Para já, das pessoas que estão sentadas comigo à mesa. Porque se eu não simpatizar com as pessoas, provavelmente nem me sentaria, não é? Mas provavelmente a experiência de jogo não vai ser tão agradável. Mas é assim, eu gosto de ganhar, gosto de estar à frente da pessoa a quem quer ganhar. E se perder, perdi, quero jogar outro jogo a seguir, pode ser para a semana. Mas é assim, o que eu gosto mesmo dos jogos competitivos é o esforço que eu tenho que fazer, a estratégia que eu tenho que delinear, todo o percurso que eu tenho até à vitória, porque as pessoas dizem que eu sou muito competitivo. Eu não sou muito competitivo. Eu gosto de competir e todo este processo do decorrer do jogo que faz chegar até ao culminar na vitória é que me interessa. Se não ganhar, sinceramente, não é indiferente, claro que não é indiferente, mas o que me dá mesmo gozo é o percurso até lá. E jogos cooperativos, pronto, passa a palavra. Então, assim, eu só partilho um bocadinho da minha experiência antes de passar aqui a palavra ao Miguel. Eu partilho que eu percebo a questão, principalmente do que tu disseste, depende muito de quem tem na mesa. Eu, por acaso, até gosto de alguns jogos cooperativos, mas também sou uma pessoa bastante competitiva e percebo exatamente o ponto que tu colocaste com experiência da estratégia e estar ali com outra pessoa que está a jogar contigo. Não está no livro de regras isso, não está na definição da mecânica, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a pessoa e com eu estar ali num confronto em que a outra pessoa está exatamente ao mesmo nível que eu do ponto de vista de pontos e tudo, mas eu ainda vou ter que arranjar maneira de conseguir ganhar, de conseguir virar o jogo. E é uma coisa que colaborativamente é um bocadinho diferente, porque todos nós pensamos a um ritmo diferente e é um bocado o que eu sinto, é que estamos a ver coisas diferentes, estratégias diferentes, quando temos que partilhar, perde-se muito dessa parte. Eu percebo essa componente e concordo com a componente colaborativa. Mas passo a palavra aqui ao Miguel também, que tem muito a partilhar sobre este tema. Miguel. Eu concordo com o João, porque eu sou uma pessoa também que puxa mais para os competitivos. Tipicamente eu puxo mais para os competitivos, o que não quer dizer, obviamente, que eu também jogo cooperativos, sem problema nenhum. João, não é nada pessoal, mas não, mas eu queria dizer que já houve uma vez em que eu assisti a isso, que é, eu estava a jogar um cooperativo qualquer e o João chega e diz: este jogo é giro, este jogo tem muito bom aspecto. Sim, mas João, este é cooperativo. Então pronto, então tchau. E pronto. E está o caso arrumado. Portanto, o jogo se calhar até era muito bom, mas... João, mas este é cooperativo. Então tchau. E pronto. E pronto. Estamos conversados. Pronto, então voltando um bocadinho atrás. Eu sou uma pessoa que também tendo um bocadinho mais para os competitivos, mas também jogo cooperativos e gosto de jogar bons jogos cooperativos. Mas lá está. Eu acho que quer para uns, quer para outros, o grupo tem que ser bom. O grupo tem que ser bom, porque num competitivo há que saber ganhar e há que saber perder, obviamente, porque nós não ganhamos os jogos todos, obviamente. É impossível ter um 100% win rate, mas nos cooperativos também há aqueles problemas clássicos, não é? Há o problema clássico do alpha player, que acho que é sempre uma má experiência. Miguel, define só para quem nos está a ouvir que possa não conhecer o que é o alpha player. Só para... Sim, tens razão. O alpha player num jogo cooperativo é aquela pessoa em que, por exemplo, estamos a jogar 4 pessoas no mesmo jogo, cooperativamente,
e sou eu a jogar e eu não sei o que é que eu hei de fazer, e depois alguém me diz, olha, devias fazer isto, e porque depois a seguir o outro vai fazer aquilo e aquilo e aquilo, e depois o outro faz aquilo e aquilo e aquilo. Ok, então, mas estás a jogar sozinho ou... então, mas estás a jogar... Não, porque se for assim... Pronto, então, olha, então já estou como o João, então tchau. Então ficas aí. Pronto. Se bem que também há jogos cooperativos que minimizam o alpha player. Eu lembrei-me aqui de dois, lembrei-me do Hanabi, em que é um jogo que tem muito pouca comunicação entre as pessoas e, portanto, por ter muito pouca comunicação, implica que exista menos esta tendência do, olha, tu agora vais fazer isto para aquele depois fazer aquilo. Mas pronto, tipicamente é isso. E os problemas dos cooperativos, eu acho, na minha opinião, eu acho que esse é o maior problema dos jogos cooperativos. Mas os competitivos também têm ali alguns problemas, não é? Também pode haver alguém que tenha bastante mal perder. Por exemplo, estou-me a lembrar de alguns jogos competitivos que também que sejam assimétricos, por exemplo, então aí também é complicado, não é? Porque tens 4 pessoas numa mesa em que cada um tem as suas regras em específico, e aí também pode ser um bocadinho mais difícil de entrar. João, isto já te passou pela cabeça fazeres um jogo assimétrico, por exemplo? Ou qual é a tua opinião sobre isto? Olha, eu não penso muito nisso. Isto é muito engraçado. O pessoal passa a vir a convidar-me para vir falar sobre jogos de tabuleiro. Vocês falam todos melhor que eu. E na net, gente, escrevem todos melhor que eu. E eu fico passado. Temos que trazer mais vezes. No bom sentido, estes gajos percebem bem isto. Eu vou-te ser sincero. Eu, quando vou criar um jogo, é uma ideia que me vem à cabeça. Depois começo a desenvolvê-la com base na experiência que eu tenho tido em jogar jogos. Vou aplicando mecânicas. Normalmente é um tema que foi o ponto de partida. A história é o ponto de partida para tudo. Portanto, eu nunca ia estar a começar um jogo a pensar num jogo simétrico, assimétrico, tu fazes assim, tu vais por ali. É o que sai. E depois vou começando a desenvolver. Não tem nada a ver com assimetrias agora, mas, por exemplo, o meu jogo, o Vidrado, nós somos funcionários de uma fábrica de azulejos, produção de azulejos. Somos colegas de trabalho. Isto parece estranho. Então eu fiz um jogo, somos colegas de trabalho e não gosto de jogos cooperativos. Nós temos que cooperar naquele jogo. Porque é assim, porque nós vamos mesmo fazer as 4 fases do processo do azulejo. 4 fases que eu saliento aqui, eu nem falo no forno neste jogo. Toda a gente sabe que os azulejos têm que ir ao forno. Nós moldamos, vidramos, desenhamos e pintamos. E é assim, neste jogo, eu eventualmente vou pintar um azulejo que foi desenhado, desenho auxiliar, pelo Miguel, foi vidrado pelo Marco, e o Bruno é que o modelou. Ou seja, eu acabo de ter ali um bocadinho de cooperação entre nós. Só que é assim, quando introduzi este conceito no jogo, estarmos todos a trabalhar o mesmo azulejo, o azulejo vai evoluindo ao longo do jogo, eu puxei pela parte competitiva. Ou seja, eu estou a modelar um azulejo porque me interessa a mim fazer pontos, apesar dos pontos não serem evidentes nesta fase. Quem conhece o jogo, sabem o que é que eu estou a falar. Eu não vou estar agora a explicar o jogo. Mas é assim, a parte cooperativa do jogo existe. E agora não estou a falar de assimetrias, eu fugi um bocadinho delicadamente à tua pergunta, não sei se reparaste. Eu gosto muito de jogos assimétricos. Eu tenho um jogo para 2, que é o Raptor, e é completamente assimétrico, porque nós temos que andar ali a comer não é comer dinossauros. Os dinossauros comem os cientistas, e os cientistas querem apanhar os dinossauros. E eu gosto de jogos assimétricos. Mas pronto, para não fugir mais ao tema, que a simetria não é o tema que estamos a falar, é de cooperativos e competitivos, mas só para verem que eu, num jogo meu que é recente, meti cooperação entre os jogadores. Ou seja, nós temos que cooperar mesmo, senão não há azulejos. Então, se ninguém modelar azulejos, ninguém vai pintar azulejos. Nós, neste jogo, vamos ter que pensar, estamos todos a trabalhar para o mesmo, mas vamos ser o melhor funcionário durante este jogo, para obter os nossos pontinhos de vitória.
Eu só vou acrescentar que 2 pontos, João, que é, tinhas que começar em algum lado, isto pronto, é o primeiro passo numa direção, se calhar, quem sabe, daqui a mais 4 jogos não será o primeiro jogo cooperativo do João Quintela Martins. E o outro comentário que eu só queria acrescentar é, para quem nos estava a ouvir, este ponto da assimetria, os jogos assimétricos não foi uma coisa que falamos muitas vezes, tem a ver com, isto é mais típico nos jogos competitivos, em que, ao contrário do que é normal nos jogos em que toda a gente começa com o mesmo dinheiro, com as mesmas condições e tudo, são tipicamente jogos em que, ou pelo tema, ou de outra forma, é introduzida uma fação, ou uma diferença em que eu tenho uma personagem, eu jogo com uma equipa que tem habilidades ou alguma coisa diferente dos outros, que faz com que o meu jogo, na sua essência, seja ligeiramente diferente das outras pessoas com quem estamos a jogar. Também se vê alguma coisa, tanto nos jogos competitivos como nos jogos colaborativos, é um bom ponto do ponto de vista de mecânica para falar neste tópico. Mas pronto, e só para completar, como não fugiste um bocadinho à questão da simetria, eu só acrescento que efetivamente, eu pessoalmente até gosto da questão assimétrica por causa das vezes que eu jogo outra vez o jogo. O jogo fica diferente, dá-me uma experiência um bocadinho diferente. Seja e nos colaborativos, quando estou a colaborar, a assimetria resolve de alguma forma, como o Miguel estava a dizer, na minha opinião, resolve um bocadinho o problema do alfa, porque uma coisa é toda a gente ter mais ou menos a mesma mecânica, tipo jogar um Pandemic, não é? Em que todos estamos basicamente a jogar da mesma forma, estamos todos iguais. Outra coisa é um jogo em que eu tenho um player board com um conjunto de habilidades e somos 4 ou 5 e pronto. Eu até gosto de jogar, pensar nas estratégias dos outros, principalmente quando estou a jogar competitivamente. Estou a jogar pela minha estratégia e pelas outras pessoas todas e a contar os pontos e depois o pessoal chama-me nomes no fim e tipo, tu vais-te a contar isto, já sabias que o gajo está à frente e por quantos pontos e tudo. Então faz parte do jogo, não é? Mas a realidade é que nos jogos assimétricos isso torna-se muito difícil. Eu digo por experiência que eu costumo fazer isso e com assimetria é muito mais complicado. Mas vou passar a palavra ao Bruno também para comentar um pouco. Olha, desculpa interromper ao Bruno. Estou eu a destabilizar aqui a coisa. Força, à vontade. Isso não elimina o problema do alpha player, na minha opinião. Não, eu acho que o problema do alpha player é um defeito de fabrico do jogador. Porque ele é assim, ele está sentado à mesa, olha para o teu player board, sabe as características da tua personagem e tu esperas 30 segundos, estás a pensar o que é que has de fazer e ele diz-te já. Ele nem sequer está a encarnar esse personagem, mas vai dizer, vai por ali que isso vai ser muito melhor. Então, tu não vês, tens esse poder especial para poder abrir aquelas portas e não sei, percebes? Acho que o problema do alpha player está na cabeça do jogador, mas pronto. É um bom ponto. Olha, em relação a jogos cooperativos, não tenho muitos, tenho talvez 4 ou 5 na minha coleção, e que é uma percentagem pequena. Não sou muito fã de jogos cooperativos, apesar de alguns que estão na minha coleção até gostar bastante. Esta questão aqui da assimetria eu acho que é interessante e eu acho que até nos jogos cooperativos é se calhar aquilo que me faz dar mais gozo quando jogo um jogo cooperativo, que é sentir que estou a jogar de forma diferente ou fazer coisas diferentes do que o meu colega. Porque uma das coisas que eu sinto nos jogos cooperativos e que eu não gosto mesmo é sentir que só estou a jogar parte do jogo. Eu gosto de sentir a experiência total do jogo e quando eu, para fazer uma ação, tenho que depender primeiro de uma ação de um colega meu e se esse colega não faz essa ação eu já não vou poder fazer essa ação, isso torna-me dependente das ações dos meus colegas e eu posso ficar extremamente frustrado por não fazer aquilo que queria e acabo por fazer uma ação não ótima, apesar de no jogo competitivo eu fazer muitas ações não ótimas. Eu sou muito competitivo também, tal como o João, que gosta muito de jogos competitivos, eu gosto muito, mas não ganho muito. E nós, quando estávamos, se calhar há uns anos, aqui no grupo Board Gamers da Horas, nós tínhamos um grupo que jogava normalmente junto. Nós sabemos que havia uma pessoa que ganhava talvez 75% das vezes. Nuno Silva. E não era por causa disso que eu deixava de gostar dos jogos que jogávamos. E não era por causa disso que eu deixava de gostar de jogar com as pessoas que jogava, mas
aí eles se calhar não viu a minha parte mais competitiva, porque há também que saber estar consoante os contextos. Mas, por exemplo, em casa, com os meus amigos que vêm do mesmo background que eu e que me picam durante a semana quando eu não ganho a semana anterior, e quando eu ganho faço o mesmo aos meus colegas, há aqui uma expectativa em relação ao próximo jogo, há aqui uma tensão que vai aumentando de dia para dia até ao dia do jogo, que depois pode correr bem ou pode correr mal. Eu gosto dessa sensação, e aí sim sou o animal mais competitivo, ou esse momento do animal competitivo que há em mim é aí que sai. Mas não quer dizer que eu ganhe mais vezes por causa disso. Pronto. Mas assim, sou muito mais de jogos competitivos do que cooperativos. A parte também que eu não gosto dos jogos cooperativos, e se calhar é porque eu jogo poucos jogos cooperativos, mas eu sinto que muitos destes jogos, 2 ou 3 turnos antes do jogo acabar, se a coisa estiver a correr bem, nós já sabemos que vamos ganhar. E esses 2 ou 3 turnos que faltam para acabar o jogo são só para cumprir calendário. E nós não temos aquele fator de uau. Às vezes acontece quando nós conseguimos fazer isso mesmo no último turno e ganhamos o jogo e ficamos todos contentes. Mas quando isso acontece 3 turnos antes e nós só temos que lançar cartas só para acabar o jogo, parece que o jogo morre ali e estamos só a jogar por jogar. Isso é uma das coisas que eu sinto mais nos jogos cooperativos, e que nos jogos competitivos, acho que algumas exceções também existem, muitas vezes e cada vez mais acontece menos, até porque há muitos jogos que agora têm pontuações que só no final é que nós vamos saber quantos pontos é que temos, porque depois temos que escrever num papel os pontos que fazemos aqui nesta secção, naquela secção. Há jogos como o Concórdia que só no final é que nós vamos andar à volta do tabuleiro na questão dos pontos, e só aí é que nós vamos nos surpreender a ver os pontos é que temos. E eu gosto disso porque no final... eu não estava à espera de ganhar e ganhei. Ou o contrário. E depois aí fico um melão, com uma cabeça do tamanho de um melão, mas pronto, faz parte do jogo e eu gosto também disso. Portanto, é esta a minha experiência, é aquilo que eu queria partilhar convosco. Olha, posso interromper, pessoal? Claro, é mesmo assim. O Bruno fez aí 2 referências. O tempo em que nós estávamos na pera era espetacular. Tinha coisas estranhas, mas tinha coisas espetaculares, não é? Vocês percebem umas coisas estranhas. Mas pronto, eu lembro-me de um jogo, não me consigo lembrar que eram as 5 pessoas. Um jogo de Concórdia, o Bruno falou aí de Concórdia. Eu sei que era eu, o Bruno, o Pedro Silva, que não tive a jogar vinhos com ele, e eram mais 2 pessoas que eu não me consigo recordar quem era. Tiago Tempera e o Daniel Alexandre. Foi? Fantástico. Então, eu e o Bruno sabíamos jogar Concórdia. Os outros 3 jogadores, acho que era o primeiro jogo deles. E estavam entusiasmados com o jogo. Eu ganhei esse jogo, Bruno, tenho quase a certeza. Eu sei, eu lembro. Mas eu e tu demos uma... Esta malta está assim, como é que o gajo se lembra? Esse jogo foi épico. Espera, deixa-me só dizer, eu lembro-me porque tu tiveste metade do jogo a dizer que o jogo estava a correr mal. Ele era um chorão. E depois no final, quem chorou fomos nós. Não, mas eu e o Bruno ficámos muito à frente dos outros, porque os outros não sabiam realmente jogar com corda, estavam a aprender. E é um jogo que se revela, a pontuação só aparece realmente no final. Vamos fazendo 2 ou 3 pontos durante o jogo, não é? É verdade. E depois só aparece no fim. E o pessoal é surpreendido porque está muito concentrado no seu jogo e não vai vendo o que é que as opções que os outros vão tendo, nomeadamente o leque de cartas que vão acumulando ao longo do jogo, que não são mais do que multiplicadores. Além de cartas de ação para serem usadas durante o jogo, são multiplicadores de final de jogo. E eu e o Bruno, quando começámos a fazer os pontos, os outros começaram a olhar para nós, então, mas eles vão de moto e nós vamos andar para trás, que é isto? Foi isso mesmo que aconteceu. Mas esse jogo foi espetacular, não sei se te lembras, acabámos os 5 em pé, nós estávamos os 5 literalmente em pé, a contar pontos. Aquilo foi um entusiasmo brutal e adorei esse jogo, por isso é que eu não me esqueço e lembro-me que... Se calhar as cadeiras também não eram muito confortáveis. Também é verdade, mas pronto, mas acabámos os 5 em pé por causa do entusiasmo da porcaria do jogo, foi um jogo espetacular. É verdade. Isto eu acho que não temos num jogo cooperativo. Olha, vou só roubar mais 2 minutos. Time Stories, vocês conhecem, é um jogo cooperativo, certo? É. Pronto, e é um jogo de missões e não sei o quê. Olha, esse foi um jogo que eu abandonei a meio, e agora lembro-me que estava o Daniel também a jogar. Estávamos a jogar 4 pessoas e começamos a jogar o jogo. Eu acho que o Daniel, não sei se gosta de cooperativo, já não jogo com ele há algum tempo. Mas durante os primeiros 10 minutos de jogo, eu e ele trocávamos uns olhares. E não dizíamos nada, e estávamos a jogar. E às tantas, os olhares lá de feio, com uns abanares de cabeça, e assim... Vamos bazar, bora. Nunca se abandonou os meus senhores. É uma falta de respeito pelos outros jogadores. Só que nós tínhamos substitutos a assistir. E então, aquilo foi mesmo assim. Nós saltámos os 2 e em simultâneo entraram logo 2 jogadores. E eles continuaram. Eu aguentei 15 minutos a jogar aquele jogo.
e eu nem sou nada a dizer mal dos jogos, que eu não gosto nada de criticar. Gosto, não gosto, pronto, fico-me por aí. Mas é assim, eu lembro-me do João, vocês lembram-se do João Costa, João Costa, que agora está no grupo de Cascais. Sim. Ele fez um post, porque ele adora esse jogo, e eu lembro-me que ele fez um post no Facebook, às tantas da manhã, de uma imagem do cartoon do Super-Homem, assim, a bater com aqueles mãos no peito, e ele diz, isto é como eu me sinto ao fim de 1 hora a jogar Time Stories. Pronto, ele adorou aquilo. E eu respondo com um cartoon do Homer Simpson no balcão, assim, meio desmaiado, para de cerveja. Isto é como eu me sinto ao fim de 15 minutos de Time Stories. Epá, esse também foi um jogo épico, mas por esses 15 minutos. E essas pequenas aventuras nos jogos cooperativos vão-me deixando lá. Eu lembro-me de ver também o Bruno a jogar não sei com quem, com ótimo entusiasmo, com grande entusiasmo a jogar Robinson Crusoe. Sim. Eu tive a ver aqui quase 1 hora, não me lembro. Olha, eu que não gosto de jogos cooperativos, estive a ver que tempo passa ele a jogar. E eles estavam entusiasmados com aquilo, e a ilha dava-lhes na cabeça, e não sei o que mais. E perdemos no fim. Acho que sim. Mas é assim, essas pequeninas experiências levam-me a fugir das mesas de jogos cooperativos. Pronto. Tenho a dizer. Diga, venha ao próximo. Eu, para quem nos ouve, posso dizer que eu, por acaso, também eu gosto desse tipo de jogos, tipo Time Stories, role-playing, mas também é como estavas a dizer, João, tem muito a ver também com a pessoa em si, com o background que tenho. Eu venho do background que jogava muitos role-playing games, e o mundo místico do role-playing já é muito cooperativo na sua essência, e viver pela história e por desvendar a história, os Sherlock Holmes e tudo. Há vários jogos que são desse tipo, de desvendar a história, de andar à procura de como resolver o puzzle. Para mim fascinam, mas tem que ser com a equipa certa. Acho que quem estava a dizer isso até era o Miguel, e tu também, João. Tem que ser com a equipa certa para isto funcionar. Eu ia sugerir nós passarmos então para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica, Jogos que dão que falar, em que falamos sobre, normalmente, 3 jogos que estão ligados ao tema deste episódio. Como é hábito, a rúbrica, então, nós trazemos as nossas opiniões e visões pessoais, não é? Sobre cada um destes jogos, ligados sempre ao tema. O tema de hoje é jogos competitivos versus jogos cooperativos, mas hoje temos um bónus para vocês. Não serão 3 jogos, mas sim 4 jogos, pois o nosso convidado, João Quintela Martins, também vai partilhar uma visão sobre um jogo que dá que falar. João, vou-te passar como convidado a palavra para fazeres as honras da casa e abrires a nossa rubrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós? Muito obrigado. Vamos lá fazer as honras da casa. Então é assim. O jogo que eu trago hoje é um jogo novo que está aí no mercado, que se chama Vidrado. Já devem ter ouvido falar hoje. Não, é assim, não levem a mal, pessoal. Eu sei que vocês são todos fixos, que então é assim. Não há eventos. A minha empresa pequenina vende online. Eu faço entregas pelo correio. Não temos eventos. Então eu tenho que aproveitar estes pequeninos momentos para publicitar o meu jogo. Um jogo do qual eu me orgulho muito. Este jogo tem a sua história, que eu não vou falar hoje aqui dela. Já falei noutras entrevistas, noutros canais. Mas ele é um jogo de cartas. Ora bem, o Vidrado não é um jogo menor do que o jogo que eu idealizei de tabuleiro. Ele começou por ser um jogo de tabuleiro e acabou num jogo de cartas. É lógico que eu lhe cortei algumas coisas, eu tirei-lhe o lado económico, retirei-lhe alguns pormenores, era um dice placement e passou um jogo de cartas. Para quem não conhece, olha, vocês estão a ver, por exemplo, estou a olhar ali para a minha estante, estou-me a lembrar ali do Splendor. O Splendor é um jogo de cartas, eu chamaria-lhe um jogo de cartas, mas também podia ser um jogo de tabuleiro. Se aquilo tivesse um tabuleiro, não era mais do que um sítio para colocar as cartas e as fichas. Mas, ou seja, os meus jogos de cartas normalmente são jogos que são visíveis na mesa. Ou seja, não é daqueles jogos que nós temos 3 ou 4 cartas na mão e vamos jogando, fazemos 1 ou 2 vasas, guardamos e contamos pontos. Não. Normalmente os jogos ficam bem visíveis na mesa. E o Vidrado não foge a essa minha regra. O pessoal que já viu imagens do Gelatomil, o meu jogo anterior, isto é parecido com o Gelatomil. Não tem nada a ver com o Gelatomil. O jogo é um bocadinho mais complexo, não é muito mais, mas é um bocadinho mais. Simplesmente nós vemos muitas cartas na mesa, pronto.
temos um display para recolha de recursos e temos a linha de produção dos azulejos. E aí sim temos 3 linhas de cartas em 3 fases distintas. Como eu expliquei anteriormente, no vidrado nós vamos moldar azulejos com barro, vamos dar-lhes um banhinho, assim com um jarrinho, porque isto é uma fábrica tradicional, não é azulejos produzidos em série numa fábrica atual, é uma fábrica tradicional. Damos-lhe um banhinho de sílico e água, que é uma mistura, que vai dar aquele aspecto vidrado dos azulejos. Depois essas cartas vão se virando. Sabem que as cartas só têm 2 lados, certo? Eu estou aqui a falar de 4 fases de azulejo. Há uma altura que a carta castanha vai virar para branca, mas depois subtilmente ela sai e entra uma em cinzenta. E o cinzento representa o desenho, que nós fazemos com uma bonequinha de pó de carvão, que fazemos com um desenho auxiliar picotado do vegetal e vai dar origem aos traços do azulejo. Seguidamente vão ser pintados e então vêm para a nossa zona de serviço, que é o nosso posto de trabalho. Pronto, portanto nós vamos ter sempre no centro da mesa a linha de produção. E este jogo vem a propósito, eu queria publicitar, como é lógico, mas vem a propósito por aquilo que eu falei anteriormente. Nós vamos ter que cooperar, nós somos colegas de trabalho e vamos todos pegar nos azulejos que estão na mesa, na linha de produção, e vamos dar andamento à fábrica. O nosso objetivo é sermos gestores da fábrica, basicamente é ter mais pontos de vitória no final do jogo. Nós contamos a historiazinha, mas nós queremos é pontos de vitória. E vamos ter que somar pontos nos azulejos pintados. Esses sim, estão pontos de vitória lá explícitos nas cartas. Agora, todas as outras fases de processo do fabrico do azulejo vão favorecer muito o jogador. Ou seja, basicamente, nós temos 3 caminhos para chegar à vitória neste jogo. É pintar azulejos com fartura, trabalhar nas outras áreas que antecedem a pintura. Essas 3 áreas vão dar muitos pontos de vitória, porque nós vamos subir de nível, que é uma carta que nós vamos ter à nossa frente, e essa carta, temos uma para cada área de produção, que é o castanho, o branco, o cinza e o azul, e nós vamos subindo de nível, ou seja, viramos a carta quando subimos de nível, vamos buscar o nível 3 quando conseguimos, e essa carta onde está transcrito os benefícios que nós temos ao trabalhar. Nós temos sempre só 2 ações, ou levantar um recurso, ou pôr a fábrica a funcionar. E quando pomos a fábrica a funcionar, só podemos fazer ou um azulejo ou 2 azulejos. São as únicas hipóteses que temos. E vamos gastar cartas de recursos para isso. E então, estas tais cartas de nível que nós temos à nossa frente, está indicado quais são os benefícios que nós temos de fazer ou um azulejo ou 2 azulejos. O jogo é tão simples quanto isto. Basicamente é estarmos ali a trabalhar, temos que procurar um momento-chave para ou moldar, ou vidrar, ou desenhar, ou pintar. Temos que estar atento ao jogo dos nossos oponentes. As cartas no verso têm cores e é a maneira que nós temos de controlar o nosso oponente. Se eu olho para o Marco que está aqui à minha esquerda e está cheio de cartas azuis, versos, eu sei que ele está cheio de tintas para pintar azulejos. Portanto, se calhar não é a melhor altura de eu desenhá-los, porque senão estou a fazer papinha para ele pintá-los a seguir. Estão a ver? Portanto, é um encadeamento. Nós sabemos uma coisa, temos que cooperar e não vamos ter medo de cooperar, porque vamos ser sempre compensados por isso. Se eu der azulejos ao Marco para pintar, eu também fui compensado ao fazer isso. E em princípio, mais do que o que ele vai ser. Agora, como em todos os jogos, temos de estar com atenção, ou que o outro está a preparar para fazer, e é aquilo que nós queremos fazer. Pronto, o jogo é engraçado. Pessoal, não pensem que é um joguinho de cartas da treta. Eu não faço jogos de treta. Pronto. Ou pelo menos tento não fazer. Eu sei que para alguns são jogos da treta e não tenho problemas nenhuns em lidar com isto. Eu estou sempre a pedir às pessoas que conhecem, deem-me nota no BGG. Que a gente precisa dessas notas, é verdade. Isso é um assunto que vocês deviam fazer um podcast, que eu vinha logo como convidado. As pessoas que estão ligadas a isto, estão constantemente a ver o BGG. Eles podem dizer que não, mas estão. Toda a gente vai ver as notas que recebeu, toda a gente vai ver o ranking, etc. Epá, eu vou ser sincero, eu tenho grande dificuldade, porque eu não tenho uma distribuição massiva como as outras editoras, não é? Portanto, o número de jogos que vão para o mercado são reduzidos. Portanto, pessoal, o Vidrado é um jogo muito interessante, é ligeiramente cooperativo na sua essência, mas é extremamente competitivo. Vocês vão querer ganhar, ok? Quero falar uma coisa do que eu expliquei. Se não perceberam, vão ver um filme que eu tenho de 45 minutos a explicar o jogo. Mas digo já que o jogo joga-se em menos de meia hora, ok? Eu, como já perceberam, falo muito, tinha que pôr muita palha para um vídeo de 45 minutos. Pronto, siga, venham em jogos mais giros agora. O Náutico é demais, digo já que o Náutico é um grande jogo.
Eu sei que vou falar desse jogo. Muito bom, muito bom. João, Vidrados explicado pelo próprio criador. Muito obrigado pela partilha. Ora é Bruno, isso. passo a palavra para ti. Que jogo é que trazes Ok. competitivo ou colaborativo para nós hoje? O jogo que eu trago é competitivo, apesar de ter aqui uma componente muito pequenina, uma parte muito pequenina cooperativa. É um jogo que eu já joguei por acaso com o João já há muitos anos e eu tenho a ideia que ele não gostou assim tanto do jogo. Mas é um jogo que tem ido muitas vezes à mesa aqui no grupo Board Gamers de Oeiras, que é o Evolution. Eu gostei, meu. Joguei 2 vezes contigo e gostei. Foi, eu por acaso tinha a ideia que não, mas sim, lembro-me de ter jogado contigo, mas já foi há muitos anos. Ora bem, o que é o Evolution? É um jogo, como o próprio nome indica, sobre evolução, neste caso das espécies. É um jogo que dá entre 2 a 6 jogadores, que dura normalmente entre 45 a 60 minutos, e cada um dos jogadores começa com uma espécie fictícia, muito básica, sem características. Começamos sempre por ser herbívoros e nós recebemos um cartão com uns indentes, que é umas ranhuras para pôr uns cubos, que vai determinar qual é que é o tamanho e também qual é que é a população da nossa espécie. E começamos, obviamente, no nível mais inferior, um de tamanho e um de população. Cooperativamente, e é assim que começa o nosso turno, das cartas que nós temos na mão, nós temos de descartar uma carta para o lago. O lago, basicamente, é uma peça, é um componente do jogo onde nós vamos colocar comida que os herbívoros irão buscar para se alimentar no final do turno. Estas cartas que nós descartamos têm um valor. Este valor, penso que pode ir de 1 a 7, mas é a soma desses valores que vai determinar a comida, as plantas que vamos colocar no lago. Depois começa realmente o nosso turno. E à vez, pelo ponteiro dos relógios, cada jogador pode fazer uma de 4 ações, se não me engano, em que uma delas pode ser, por exemplo, descartar uma carta para aumentar o tamanho da nossa espécie. Outra pode ser descartar uma carta para aumentar a população da nossa espécie. Outra pode ser descartar uma carta para colocar mais uma espécie e buscar mais uma peça de cartão que temos que colocar ou à esquerda ou à direita de uma espécie nossa já existente. E podemos colocar, já não é descartar, mas colocar uma carta virada para baixo numa das nossas espécies. Estas cartas são características que nos vão permitir defender, por exemplo, de carnívoros, que existentes no jogo. Podem ser características que nos permitem buscar mais comida no nosso turno, mais do que aquilo que é suposto. Podemos tornar-nos carnívoros, só que nós só no final do turno é que vamos revelar essas cartas, portanto há aqui um elemento de surpresa que vai ser muito interessante no final do turno, ver aqui os olhares dos nossos adversários quando nós viramos as cartas. Epá, afinal, vamos ter um carnívoro neste turno. E isso normalmente é quando coloca aqui a mais tensão no jogo. Quando eu falo aqui de características, há aqui eu acho que a parte mais gira do jogo é as combinações que nós fazemos com as nossas espécies. Vamos imaginar que alguém é um carnívoro, porque já colocou uma carta de carnívoro, e para se alimentar já não vai ao lago buscar comida às plantas. Para se alimentar vai ter que atacar outras espécies, mas só pode atacar espécies que são em tamanho inferiores à sua e que não tenham defesas para este carnívoro. Portanto, se uma espécie tiver a capacidade de trepar às árvores, o carnívoro também vai ter que ter essa capacidade de trepar. Caso contrário, o carnívoro não pode atacar. Se por acaso uma espécie tiver cornos, quer dizer que se o carnívoro optar por atacar, vai perder uma população por causa disso, porque lesionou-se, magoou-se ao tentar atacar. Portanto, há aqui muitas coisas que depois interferem na forma de atacar do carnívoro e é muito giro ver esta giga-joga de eu agora pus esta carta para me defender e tu agora colocaste esta carta para contornar a minha defesa. E depois existem cartas que, por exemplo, há uma que é muito engraçada, que é o Warning Call, que é a chamada de alerta, em que o jogador, a espécie à esquerda e à direita da carta, da espécie onde eu pus essa carta, estão protegidas. Mas a espécie que está à minha direita pode não ser minha, pode ser de um colega, ou neste caso de um adversário meu. Portanto, eu até posso estar a ajudar um adversário meu porque fica protegido com esta carta. E existe aqui também uma interação muito interessante. Por exemplo, outro tipo de interação é: eu tenho uma carta de cooperação numa espécie que, quando ela se vai alimentar, alimenta a espécie à direita. Se eu tiver uma espécie à direita minha, também vou alimentar no mesmo turno essa espécie. Mas se eu não tiver uma espécie à direita e a espécie à direita for de um adversário,
o meu adversário vai beneficiar com esta minha ação. Portanto, também existe aqui muita interação no jogo que eu acho muito, muito interessante. Depois nós colocarmos as cartas, descartar cartas, colocarmos cartas e nós podemos fazer o número de ações igual ao número de cartas que temos na mão, o turno termina e vai começar a fase da alimentação. E lá está, mais uma vez, pelo ponteiro dos relógios, cada jogador vai comer. Se for herbívoro, vai ao lago buscar comida, se ainda houver comida, muito bem, e depois, se for um carnívoro, vai ter que escolher uma espécie vulnerável para atacar. Caso contrário, morre à fome. E depois de toda a gente ter-se alimentado, todas as comidas, ou todas as plantas, ou carnes carne que nós tivermos tirado ou do lago ou das espécies adversárias, vão para um saco. E são pontos de vitória. Mais uma vez, neste tipo de jogos, normalmente competitivos, ganha quem fizer mais pontos de vitória, e é assim que se contam os pontos de vitória, e é para nós não controlarmos os pontos de vitória do adversário que nós colocamos comida num saco. Isto não tem não é estático em termos de duração, não há um número de turnos específico, é o número de cartas que existem num baralho que nós vamos buscar todos os turnos, quando se esgota é assim que se espleta ao final do jogo, portanto é um jogo que não dura sempre o mesmo tempo. Jogo muito competitivo, com muita interação, com muitos combos interessantes, e é uma coisa muito interessante que eu vejo no jogo, é que toda a gente começa por ser herbívora, toda a gente joga de forma cooperativa para pôr o máximo de comida no lago até aparecer um carnívoro. O carnívoro vai fazer tudo para que essa comida não apareça no lago. E então aí, à medida que as espécies vão aumentando, porque nós vamos aumentando cada vez mais o nosso leque de espécies, a comida começa a escassear. E é aí que começam a aparecer os carnívoros, que se aproveitam de tudo o que se passa do jogo e começam a atacar as outras espécies. Eu acho que é um jogo muito giro, tem ido muitas vezes à mesa, muito fácil de explicar e muito fácil também de aprender. 45 minutos a 1 hora acho que é razoável para um jogador, um gamer já experiente, ou para alguém que está agora a iniciar no hobby. É um jogo que eu recomendo, portanto, fica aqui a minha dica, Evolution. Obrigado, Bruno. Evolution, então. Tinhas o jogo à tua frente enquanto estavas a falar? Diz? Tu tinhas o jogo à tua frente enquanto estavas a falar? Não. Foi tudo de cabeça, meu. Mais ou menos, tenho aqui umas notas. Fantástico. Vá, eu já não jogo há muito tempo, estava a recordar pelas tuas palavras. Obrigado. Não, siga. Muito bom, muito bom. Miguel, que jogo então trazes tu para nós nesta rubrica de hoje? Que jogos que dão que falar? Eu trago um jogo que eu sei que o João gosta muito e também por isso é que eu o trouxe, que é o Náuticos. Homenagem. Eu tenho nada grande coisa, mas pronto. Eu tenho marcos, mas pronto. Não, mas eu sei que o Náuticos é um jogo que o João gosta bastante, independentemente de sim. Portanto, é um jogo que é da dupla maravilha, entre aspas, que é do Wolfgang Kramer e do Michael Kiesling. É um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores e em que o objetivo principal, digamos, é construir navios através da compra das peças de navios. Portanto, nós temos um tabuleiro em que temos várias ações que podemos escolher e dessas ações, algumas delas são comprar peças de navio. Podemos comprar popas, proas, mastros, velas. Os navios podem ter vários tamanhos, podem ser navios de largura de 1, 2, 3 ou 4. Podemos também, outras ações podem ser também comprar e vender mercadorias. Podemos comprar peixe, café, cereais. É um jogo que tem 5 rondas e em cada uma dessas rondas existem essas 8 ações que eu falei, que podemos escolher num rondel, numa roda que está no centro do tabuleiro. Então, dessas 8 ações, temos então comprar as várias peças do navio, comprar as popas, as proas, as partes do meio dos navios, comprar mastros, comprar velas, comprar e vender mercadorias, colocar mercadorias nos navios e no seu turno cada jogador vai escolher uma dessas 8 ações que pode fazer. Por ser o primeiro jogador a escolher essa ação, ou cada vez que for o primeiro jogador a escolher essa ação, vai receber um bónus só para ele e todos os outros jogadores vão também fazer essa ação. Por exemplo, se eu for escolher, eu quero comprar uma peça de navio, ou se eu for escolher comprar um mastro,
eu vou receber um bónus por ser o primeiro e depois toda a gente vai também ter que comprar mastros para os seus navios, porque foi a ação que eu escolhi, porque eu era o primeiro jogador nesse turno. Portanto, eu faço a ação e, portanto, há de haver gente que não pode ou não quer fazer essa ação. Então, se não puderem ou se não quiserem fazer a ação, porque às vezes não dá jeito, porque não era por aqui que eu queria ir, eu posso passar. E passar é uma coisa boa neste jogo, porque temos 3 tiles de passar, que podemos gastar para passar, e que os tiles, um tem menos 3, outro menos 2 e outro menos 1. São 3 tiles em que ganhamos, entre aspas, pontos negativos, ou seja, vamos perder pontos no final da ronda se não os gastarmos, se não passarmos 3 vezes. Se passarmos, viramos cada um desses tiles e ficamos com uma coroa. As coroas são uma espécie de wildcards no jogo. Por exemplo, eu quando vou comprar mastros ou velas para um barco, existem várias cores, verdes, amarelas, azuis, por aí fora, e eu posso ter também navios com coroas, com mastros ou com velas com coroas. E então as coroas servem como um wildcard para esse navio. Uma outra das ações é também receber pontos consoante o número de coroas que nós tivermos. Como eu disse, são 5 rondas e no final do jogo do Náuticos a pontuação é então consoante o tamanho dos barcos. Os barcos de 4 valem mais do que os barcos de 1, barcos completos, ou seja, com todos os mastros, todas as velas por aí fora. E depois temos também a opção de vender mercadorias e cada set collection, cada coleção de mercadorias diferentes vai também dar alguns pontos no final do jogo. Por ser competitivo, obviamente, ganha quem tiver mais pontos. João, não sei se foi bem explicado. Foi mesmo. Olha, foi bem explicado. É lógico que quem não conhece o jogo não estava a visualizar como eu estava, porque eu ainda há poucos dias joguei. Eu pus os meus filhos pequeninos a jogar esse jogo, eles têm 6 anos, os gêmeos. É lógico que eu tenho que estar a orientar a jogada deles, mas eles já estão muito habituados a jogar e então conseguem jogar. Eles sabem que precisam de barcos, vão à ação de comprar barcos. Também já sabem olhar para o tabuleiro do outro, porque esse jogo tem um grande truque, é assim, o momento-chave de eu ir buscar mastros é bom porque eu preciso dos mastros, mas se calhar é uma altura que os outros até nem precisavam nada de mastros. E então eles se calhar vão optar pela ação passar, como tu explicaste muito bem. O jogo é espetacular, eu só não percebo, irrita-me um bocado o nosso hobby, porque o pessoal tem tendência a elevar os jogos lá acima, toda a gente fala dos jogos, o jogo é o máximo, e há jogos que passam um bocadinho despercebidos e são muito fixes, e esse é um deles, que pouca gente conhece, mas eu adoro o jogo. Concordo. Foi bem explicado, sim senhora. Náuticos, muito obrigado, Miguel. Resta-me a mim, eu trouxe-vos um jogo que gosto bastante, por acaso aqui em casa joga-se muito, mas trouxe-o principalmente pela mecânica que ele tem. Chama-se Lords of Waterdeep, foi publicado pelo Blizzard of the Coast, foi muito conhecida pelo Magic the Gathering, Dungeons and Dragons, e um bocado este universo todo de fantasia que eles criaram. É um jogo criado por uma dupla que cria basicamente grande parte destes jogos para a Wizards of the Coast, que é o Peter Lee e o Rodney Thompson. Isto é inspirado o jogo todo, até o próprio nome do jogo, Lords of Waterdeep. A cidade de Waterdeep é uma das principais cidades, uma das grandes cidades do mundo de Forgotten Realms, criado ou adotado na realidade, acho que foi criado na década de 60, mas depois é adotado no mundo das campanhas D&D na década dos anos 80, e serviu para fazer imensa coisa. O Robert Anthony Salvatore, ou R.A. Salvatore, para quem conhecer a literatura das lendas de Drizzt, tem uma saga que já nem sei bem quantos livros. O meu irmão, de certeza que nos está a ouvir, saberia responder a isto melhor do que eu, mas pronto, tenho que eu te convidar para ele dizer isto. Ele é um fã incondicional desta literatura. Pronto, por isso isto é um jogo com um tema muito forte, uma temática muito forte, vê-se isto em todas as cartas. Dito isto, é um worker placement, e é um bocado a razão pela qual eu trago
ligado à temática de hoje do cooperativo versus colaborativo, é um worker placement. Então, é um worker placement competitivo, de 2 a 5 jogadores. Cada jogo de Lords of Waterdeep dura entre 1 hora e 2 horas, depende do número de jogadores. É city building também, por isso estamos a construir o tabuleiro central, no fundo, o tabuleiro do jogo central. Cada jogador tem 8 rondas e tem que maximizar os pontos que consegue fazer nessas 8 rondas. É extremamente competitivo nesse aspecto. Existem 4 tipos de recursos que as pessoas usam para cada um dos jogadores vai estar a usar para realizar as suas ações. Não existe só recurso, em Lords of Waterdeep também existe dinheiro e existe, como é evidente, pontos de vitória. E a pessoa anda a equilibrar um bocadinho isto, entre tentar ir buscar pontos de vitória, ou buscar mais dinheiro que depois me permite ir buscar mais recursos, ou então mais recursos para depois fazer mais coisas que depois no final vão dar pontos de vitória. No final do jogo tudo vale pontos. O dinheiro vale pontos, os recursos valem pontos, tudo vale pontos. Mas se eu tiver conquistado, principalmente com os aceleradores que vou conseguindo fazer durante o jogo, ir buscar mais pontos de vitória durante o jogo, claro que está que tenho aqui alguma vantagem. Mas depois tem aquele fenómeno que o próprio Bruno estava a falar e o João também partilhou, que é aquela, no final, de vez em quando, surge a surpresa. O jogo tem um Lord, cada um de nós, chama-se Lords of Waterdeep, por isso cada um de nós tem um Lord que está a servir, e esse Lord tem um pedido ou uma preferência, e se nós cumprirmos o objetivo secreto, vamos dizer assim, desse Lord, para todos os efeitos, vamos conseguir ter mais pontos no final do jogo. Mas esses pontos vão ser surpresa porque o Lord só é revelado no final do jogo. Por isso, a questão aqui que se coloca do competitivo versus colaborativo é que, como eu acho grande parte dos worker placements tem uma componente muito forte de cooperação na construção dos sítios onde eu vou meter os meus workers. O jogo tem uma gestão enorme de construir mais infraestruturas na cidade do Waterdeep, que depois vão-me dar a mim jeito para pôr lá um worker e depois o usar, só que todos os sítios onde faço placement de workers são partilhados. O que faz com que eu construí isto, mas depois posso não ser eu que vou usar quando me der jeito. Isto não tem aqui exclusividade. Eu acho que isto aqui é uma constante bastante interessante nas mecânicas competitivas, porque os jogos de worker placement são extremamente competitivos, mas que obrigam, uma grande parte deles, a haver aqui uma componente de colaboração estratégica. O próprio Vidrado estava a partilhar, o João, tem aqui uma colaboração estratégica em que nós vamos construir, mas tem que servir os meus interesses, ou de alguma forma vão servir os meus interesses. Ao construir os edifícios, por ser usado por outros, eu recebo recursos, dinheiro, o que for que está naquele específico edifício que me dá de bónus a mim, por serem os outros a usar, mas se for eu a usar não ganho nada e tenho o meu edifício. Pronto, no fundo é isto, Lords of Waterdeep, com uma componente equilibrada, bastante interessante de jogo colaborativo, com jogo competitivo, sendo que é muito mais competitivo que o colaborativo. Claro. E escolhemos todos os jogos competitivos. Acho que isto também revela um pouco sobre nós. É verdade. Apesar de cada um de nós ter dito que neste jogo há uma parte cooperativa. Acho que colocámos ali uns pozinhos. Pronto, mas depois não. Bem verdade. E é todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostaram deste podcast, então não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum dos próximos episódios. Se gostaram mesmo muito deste podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a crescer neste projeto que nós temos para vocês, para todos. Se gostaram mesmo muito do podcast, então façam-nos chegar esse feedback, coisas que podemos melhorar, ideias. Estamos nas redes sociais, temos o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org. Adorávamos ouvir tudo isso que vocês têm para partilhar connosco, ou até mesmo sugestões para novos episódios, como fez o João. Queremos agradecer, claro, ao nosso convidado, ao João Quintela Martins, por ter aceito este convite e desafio de participar neste nosso episódio de hoje, e agradecer a conversa interessantíssima e divertida que conseguimos fazer. Obrigado, João. Obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Estou desejoso que isto da vida volte ao normal. Não sei se virá a ser, se o normal vai ser como era,
Mas o pessoal tem que se encontrar novamente qualquer dia. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Se gostaram de conhecer o João e não o conheciam e gostavam de saber mais, vejam a descrição deste episódio. Têm lá links para o trabalho dele. É um criador de jogos português, muito divertido e acessível, como puderam ver neste episódio. Por isso, façam like, façam follow ao trabalho do João Quintela Martins e da Arts and Games. Sigam a página do Instagram. Está tudo nos comentários e na descrição deste episódio. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa interessantíssima e um tempo muito bem passado a gravar estes episódios. Obrigado. Então vão ao Facebook da DICE Cultural, deixem os vossos comentários, deixem as vossas opiniões, partilhem e continuem esta conversa que nós começamos aqui sobre jogos competitivos versus jogos colaborativos. Cá estaremos nós no próximo episódio, que vai ser um pouco mais cedo do que o normal, para falar sobre jogos que costumamos levar para as férias. Será esse o tema do nosso próximo episódio. Até lá, muito obrigado. Mais uma vez um especial e imenso obrigado ao João Quintela Martins, que já faz parte deste episódio agora, não só obrigado, pela intro, não só pela versão da intro e do nosso fecho, mas também porque foi o nosso convidado. Muito obrigado, foi um prazer enorme a todos que nos ouvem. Obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio e boas jogatanas. Até o nosso próximo episódio. Um abraço. Um abraço.